Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Sérgio Lira e hoje estarei corrigindo com vocês aqueles quiz que eu tenho deixado, né? Toda aula eu tenho deixado um quiz lá no formulário para vocês responderem. Então hoje a gente vai iniciar aquelas correções, tá bom? Essa aula é destinada para os alunos do 9º ano. Desejo a todos um excelente estudo, tá? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela de correção, tá bom? E aí, vamos dar uma olhada lá na nossa primeira questão. Falava assim: assinale a alternativa que representa a raiz quadrada de 196 e a raiz cúbica de 729. Essa questão é uma questão lá do capítulo 3, módulo 24. Tá legal? Então vamos lá. Vou começar aí a correção. Então olha só, pessoal, para a gente calcular a raiz quadrada de 196, a gente vai precisar pegar o 196 e fatorar, tá bom? Então vamos pegar a fatoração do 196. Então vamos lá, por 2, 196 dividido por 2, 98, tá bom? Dividiu por 2 novamente, a gente vai encontrar 49. 49 é da tabuada do 7, então a gente pode dividir por 7. E aí dá 7, e aí coloca por 7 novamente, e dá 1. Como a gente quer encontrar a raiz quadrada, nós temos que agrupar de 2 em 2, tá bom? Então vou agrupar aqui, ó, faz um parzinho, pula um 2 para fora. Faz outro parzinho, pula um 2 para fora. Pula um 7 para fora. Certo? Então aqui vai pular um 7. E aí eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 7, 14. Certo? Então a gente acaba de encontrar a raiz quadrada de 196. Certo? Agora vamos lá. Vamos fazer a raiz cúbica de 729. Olha lá. No caso do 729, vamos ver. Vai ficar o seguinte, ó. Por 3, a gente vai encontrar aqui 243. Por 3 novamente, vamos encontrar 81. Por 3 novamente, vamos encontrar 27. Por 3, vamos encontrar 9. Por 3, vamos encontrar 3. E por 3, vamos encontrar 1. Certo? Como o problema está pedindo a raiz cúbica, então eu tenho que agrupar de 3 em 3, ó. Então, agrupei, pulou um 3 para fora. Agrupei, pulou um 3 para fora. Então, como é que vai ficar, pessoal? 3 vezes 3, 9. Então, tá aí, ó. Gabarito, raiz cúbica de 729 é 9. Então, como é que vai ficar a nossa resposta? 14 e 9. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. Entre quais números inteiros se encontra o valor aproximado da raiz quadrada de 70? Bom, então temos ali o número 70, certo? Bom, temos que fazer o seguinte. O 70, ele vai ficar entre dois outros números, tá? Vamos pegar números que são quadrados perfeitos. Logo após o 70, o número que é quadrado perfeito seria o 81. Tá? E antes do 70, o número que é quadrado perfeito é o 64. Tudo bem? Então, se eu quero então encontrar a raiz quadrada de 70, eu calculo a raiz quadrada de 64, ela vai ser menor que a raiz quadrada do 70, que vai ser menor
que é a raiz quadrada do 81. E aí, a gente agora tem como descobrir entre quais números estará a raiz quadrada do 70. Olha lá, nós sabemos que a raiz quadrada de 81 é 9. E a raiz quadrada de 64 é 8. Portanto, a raiz quadrada de 70 vai estar entre 8 e 9. Então está aqui, ó. Foi? Valeu, pessoal. Vamos fazer mais duas questões. Tá bom? Módulo 25 e 26. Falava assim: a respeito do resultado da raiz quadrada de 9 mais 16 mais 11, podemos afirmar que... Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar quanto que dá essa soma, certo? Então 9 mais 26 vai dar 25. 25 mais 11. Então isso daí vai ser igual a raiz quadrada de 36, que a gente sabe que é 6. Beleza? E aí vamos lá para a opção. O resultado é ímpar? Não. O resultado é um número primo? Também não. O resultado é múltiplo de 4? Não. Então sobrou essa aqui como nossa opção. O resultado é múltiplo de 3. Letra E. O resultado não é um número inteiro? Bom, tá errado, né? A palavra número aqui tem acento. Ok? Então olha só, questão 2. Qual das alternativas a seguir representa o valor de x? Então vamos lá. Aqui a gente vai calcular de dentro para fora. Então a gente mantém ali a raiz quadrada de 21, a gente mantém ali a raiz quadrada do 13, a gente coloca a raiz quadrada do 7 mais 2, certo? Por que o 2? Porque o 2 é a raiz quadrada do número 4, tá? Bom, continuando, pessoal, a gente tem ali, ó, x vai ser igual a raiz quadrada, vou manter aqui o 21, mais a raiz quadrada. Agora vamos fazer um pouco mais rápido essa fase agora. Olha lá, 7 mais 2 dá 9. A raiz quadrada de 9 é 3. 13 mais 3, 16. Então essa foi um pouco mais rápida. E aí já dá para fazer essa daqui, ó. Qual é a raiz quadrada de 16? É 4. 21 mais 4, 25. Então a gente está encontrando então a raiz quadrada de 25. Portanto, qual é o nosso gabarito? X igual a 5. Foi? Então tá lá, ó. Nesse caso, gabarito letra A. Tá bom, gente? Então tá aí, ó. Gabarito letra A. Bom, vamos agora a mais duas questões referente ao nosso próximo capítulo. É o capítulo 3, módulo 27. Vamos dar continuidade aqui à nossa correção. Questão 1 fala assim: ao simplificar o radical raiz cúbica de 500, encontra-se... Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o 500 e fatorar. Então, vamos fatorar aqui o 500. Vai lá. 500 fatorado por 2, 250. Por 2, 125. Por 2 não dá. Então, agora tem que ser por 5. Por 5 vai dar 25. Por 5 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Bom, como o problema está pedindo raiz cúbica, a gente precisa agrupar de 3 em 3. Então está aqui, ó. Vamos agrupar de 3 em 3. Então, olha lá. Agrupando de 3 em 3, olha o que a gente encontra. 5 vai para fora da raiz. Certo? E esses dois aqui, ó, eles não fizeram, né, trio. Portanto, eles vão ficar dentro da raiz. Então, a raiz cúbica de 500 vai ser o seguinte, vai ser raiz cúbica de 5 ao cubo
vezes 4. E aí como é que fica isso? Quem está elevado a 3 vai para fora da raiz. Então vai ficar 5 raiz cúbica de 4. Ok? Gabarito, 5 raiz cúbica de 4, letra C. Tá? Olha o outro, pessoal. O outro está dizendo o seguinte. Vamos lá. O outro está falando assim, que a gente precisa encontrar agora a raiz quadrada disso tudo que está lá dentro. Então vamos fatorar logo 32 para ficar fácil. Bom, como 32 já é um número conhecido para a gente já sabe que é igual a 2 elevado a 4 vezes 2, certo? Esse é o 32. O x elevado a 7 a gente pode escrever como x elevado a 6 vezes x, certo? E o y elevado a quinta a gente pode escrever como y elevado a quarta vezes y. E aí, como é que vai ficar isso aí, pessoal? Olha lá. 4 dividido por 2 dá 2. Então vai sair 2 ao quadrado vezes. Esse 2 aqui, o expoente dele é 1. Então não dá para dividir, ele vai ficar lá dentro. X elevado a 6, 6 dá para dividir para 2, dá 3. Então vai sair um x ao cubo. Tá lá, ó. Esse outro x, o expoente dele é 1, não dá para tirar. Y elevado a 4. 4 dá para dividir por aquele 2 que está lá fora. Então vai dar 2. Então aqui vai ficar y ao quadrado. Beleza. Então o que a gente vai ter lá dentro da raiz? Simplesmente 2xy. Foi? Então o gabarito vai ser o seguinte. 2 ao quadrado vai dar 4, x ao cubo, y ao quadrado, raiz quadrada de 2xy. Foi? Então tá aí, pessoal. Gabarito 4x ao cubo, y ao quadrado, 2xy. Tá bom? Note que esse 2 aqui da letra C é o 2 do índice da raiz. O y não está elevado a 2. Cuidado, tá? Aqui embaixo, na letra E, que você tem a resposta correta. Note que esse 2 é o 2 que é o expoente do y e o outro 2 é o índice da raiz. Aqui, ó. Foi? Muita atenção aí, gente. Tá bom? Então vamos lá. Já corrigimos o 27. Vamos para a próxima correção. Vamos lá, pessoal. Então, ó, chegamos aí à correção do capítulo 3, módulo 28 e 29. Primeira questão falava assim: quanto mede a diagonal D, que é essa vermelhinha aqui, do cubo representada na imagem a seguir, sabendo que a aresta desse cubo mede 12. Então, olha só, pessoal. Se a aresta do cubo mede 12, então vamos encontrar primeiro, tá? A diagonal da base, tá bom? Esse Dzinho aqui da base aqui, ó, tá? Chamar de x aqui embaixo. Então vai ficar x ao quadrado igual a, ó, ele está dizendo que a aresta vale 12. Então vai ficar 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E aí o x vai ser igual a 2 vezes 12 ao quadrado, tá bom? X ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 12 ao quadrado. Então, o x vai ser igual a 12 raiz de 2, certo? Então, a gente tem ali aquela diagonalzinha que está lá no chão. Agora, a altura aqui a gente tem que perceber que também vale 12, né? E aí nós temos que calcular agora a diagonal vermelha, que foi solicitada ali no problema. Então, nesse caso aqui, como é que vai ficar a diagonal? Vai ficar raiz quadrada
de quê? De 12 ao quadrado mais essa que está aqui embaixo ao quadrado. Só que o que está lá embaixo ao quadrado, note que é justamente essa informação aqui, ó. Olha lá, 2 que multiplica 12 ao quadrado. Então, na verdade, quanto é que vai ser a diagonal? 2 vezes 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, você tem 3 vezes 12 ao quadrado. Ok? E aí, como é que vai ficar, então? A diagonal procurada vai ser igual a 12 raiz de 3. Foi? Então, tá aí, ó, nossa resposta. Qual é a fórmula que a gente tinha aprendido, né, para esse tipo de questão? Diagonal do cubo, ela é igual a L raiz de 3, lembra? Diagonal do cubo, né, é igual a L raiz de 3. Olha lá, e é justamente o que a gente tem lá, né? Quando a gente calculou lá a resposta, tá bom? Diagonal do cubo é igual a L raiz de 3. Aqui, ó. O L é justamente o 12. Então a gente tem aí, ó, diagonal é igual a 12 raiz de 3. Foi, pessoal? Beleza. Vamos agora à questão 2, tá bom? Desse módulo. Então, pessoal, chegamos à segunda questão, né? Do capítulo 3, módulo 28 e 29. A questão falava o seguinte: um corpo cai em queda livre de uma altura de 300 metros no vácuo. Determine quanto tempo aproximadamente esse corpo leva para chegar ao solo. Essa aqui é a formulinha que determina o tempo que ele demora para chegar ao solo, certo? Então, é a raiz quadrada de 2 vezes a altura. Lembrando que a altura ela tem que estar em metros, tá? E tá lá 300 metros, ou seja, 2 vezes 300 dividido pela gravidade, G em metros por segundo ao quadrado, como a gravidade, nesse caso, valendo 10. Então, tá aqui a pergunta é a seguinte, olha lá. Tá falando assim, um corpo cai em queda livre de uma altura de 300 metros no vácuo, determine quanto tempo aproximadamente esse corpo leva para chegar ao solo. Considere na fórmula acima T em segundos, H em metros e G em metros por segundo ao quadrado. Use, se necessário, a raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 5, como esses valores aproximados, 1,73 e 2,23 respectivamente. Porém, se a gente tem as opções, a gente não precisa se preocupar com os valores que foram informados, porque veja bem, T é igual a raiz quadrada de 2 vezes 300 por 10. 2 vezes 300 é 600. Então, vai ser a raiz quadrada de 600 por 10. Só que a raiz quadrada de 600 por 10 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 60. Como você tem as opções, basta você pegar uma opção que fique mais próximo da raiz quadrada de 60, que nesse caso é o 7,7 segundos, ok? Então, como sugestão aí para vocês, sugiro que faça essa continha aqui, ó, para verificar o que eu estou falando, se está certinho. Então tá aqui, ó, faça essa conta aqui, 7,7 vezes 7,7. Você encontrará o valor próximo a 60. Você deve encontrar 59, alguma coisa. É o valor mais próximo. Tá bom, pessoal? Então tá aí, ó. Gabarito, letra A. Foi? Tranquilo, né? Olá, alunos. Chegamos então à correção do nosso capítulo 3, módulo 30 e 31. Bom? Então vamos lá.
Começando ali pela questão 1, dizia assim: simplificando raiz de 20 e raiz de 45, encontramos... Então vamos lá, primeiro eu vou calcular a raiz quadrada de 20. Sabemos que não é exata. Então como vai ficar isso? 20 a gente sabe que é 4 vezes 5. Então aqui vai ficar o seguinte: raiz quadrada de 4 é 2. E raiz quadrada de 5 não é exata. Então a resposta é 2 raiz de 5. Raiz quadrada de 45. Bom, sabemos que o 45 ele pode ser reescrito como 9 vezes 5. Então aqui vai ficar 3 raiz de 5, ok? Bom, como o problema pede para a gente somar esses dois valores, então o que a gente vai fazer? Preste atenção. Note que os radicais são semelhantes, né? Raiz semelhante. Nesse caso, basta somar o 2 e o 3. Então, 2 mais 3, 5. Iremos encontrar 5 raiz de 5. Foi? Gabarito, letra C. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá para a próxima questão. Próxima questão falava assim: determine o perímetro. Bom, perímetro a gente aprendeu que é o quê? Soma de todos os lados. Então eu tenho que somar 5 mais raiz de 5 com 5 mais raiz de 5. Ou é a mesma coisa que multiplicar isso por 2. Então vai ficar 2 vezes 5 mais raiz de 5, somado. Também vou ter que pegar isso aqui e multiplicar por 2, porque é igual ao outro lado. Então vai ficar 2 vezes 6 menos raiz de 5. Bom, então como é que vai ficar o nosso perímetro? 10 mais 2 raiz de 5 e o outro 12 menos 2 raiz de 5. Beleza? Então olha lá o perímetro, pessoal. 10 mais 12, 22. Então vai dar 22. Agora, você tem mais 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 5. Bom, aqui você tem um cancelamento, né, gente? Então olha lá que interessante, ó. Você tem aqui, ó, 2 raiz de 5 e menos 2 raiz de 5 para cancelar. Portanto, como vai ficar a sua resposta? 22 centímetros. Tá aí, ó. Resposta, letra D, 22. Valeu? Gente, foi um prazer trabalhar com vocês, tá bom? Essa correção. Conseguimos corrigir lá do capítulo 3, módulo 24, e conseguimos chegar no módulo 31, certo? Então a gente corrigiu 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, então foram 8 módulos corrigidos. Tá legal? Daqueles quiz que eu tenho deixado para vocês. Tá bom? Aguardo vocês em nossa próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau, gente.